Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Lado Verde da Força, aqui quem vos fala é o Felipe. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 dos principais motivos, os motivos que eu considero como os mais relevantes, os mais preponderantes que farão com que você se motive a comprar o console Xbox Series X como console da próxima geração de videogames. Então, se possível, já se inscreve no canal e dá um like no vídeo e fica até o final, porque no final do vídeo eu irei dizer para vocês qual console eu vou optar por adquirir como console de próxima geração e se eu já consegui ou não fazer a aquisição dele na pré-venda conforme aberto aí no finalzinho do mês passado. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Motivo número 1: poder. Pessoal, na minha opinião, não tem motivo mais relevante do que o poderio tecnológico, o poder de fogo deste aparelho. Imagino eu que alguém que está disposto a pagar $500, que até para os padrões americanos não é um valor barato, né? E trazendo para a nossa realidade, a realidade brasileira, pagar R$5.000, né? Quem está disposto a investir toda essa bagatela, toda essa grana no console, é porque realmente quer aproveitar, quer usufruir do melhor poderio tecnológico possível, certo? Então é um console que ele está trazendo a tecnologia de ponta, né? Com uma arquitetura totalmente otimizada, né, para renderizar jogos em 4K, com especificações no Ultra, altíssimos FPS, né, com alguns jogos já prometidos a 120 FPS, tecnologias como Ray Tracing, né, suporte ao FreeSync 2.0, né, suporte ao Dolby Vision, que já foi anunciado, né, para quem não sabe, o Dolby Vision seria uma espécie de HDR, só que ainda mais otimizado. Então assim, é um console realmente muito poderoso que vai entregar o melhor da experiência, né, técnica, o melhor da experiência tecnológica para os fãs mais exigentes, né, para os fãs que querem realmente um produto mais premium. Então, na minha visão, esse é o principal motivo que irá motivar alguém a desembolsar todo esse valor na compra do Xbox Series X, que é, né, sem sombra de dúvidas, o console, né, o hardware de videogame mais poderoso já feito em todos os tempos. Motivo número 2: longevidade do console. Pessoal, como consequência, né, do grande poderio, né, do grande poder de fogo deste aparelho, eu imagino que a longevidade dele, né, será também um fator muito preponderante na aquisição deste aparelho, né, na aquisição do mesmo. Porque é um console que ele já nasceu com um poder tecnológico de ponta, né, com a tecnologia bem avançada, né? Diferentemente de quando a gente olha em 2013, na atual geração, que já vai ser a antiga geração, os consoles já nasceram, né, um tanto quanto defasados em alguns pontos, né? Eu lembro que em 2013 isso gerou até algumas polêmicas. Eles já eram muito atrás dos computadores top na época, né? Também houve uma pressão muito grande dos grandes serviços de streaming, como o Netflix, por exemplo, porque eles não tinham suporte a 4K, né? Tava no momento de transição, né? De firmamento do 4K, né? Tava em transição do HDMI 1.4 para 2.0, então foi um período de transição tecnológica. E isso acabou culminando, né, como todos nós sabemos, né, alguns anos depois, nos consoles tidos como mid-gen, né? Inclusive foi a primeira vez que aconteceu isso na história, no lado da Sony com o PlayStation 4 Pro e no lado da Microsoft com o Xbox One X, inclusive é o console que eu tenho aqui atualmente. Mas nessa geração, pessoal, eu imagino que as coisas serão um pouco diferentes, porque, como eu falei, a gente já está começando com hardware de ponta, né? Os consoles já estão entregando hoje o que há de mais avançado, né, em termos de tecnologia para games: FreeSync 2.0, Ray Tracing, Dolby Vision, resolução 4K nativa, suporte até 8K para alguns aplicativos, né, para alguns conteúdos. Então assim, é um hardware que está aí para aguentar muito tempo, né, tem muita lenha para queimar. E assim como toda geração, né, não esperem que os primeiros jogos do Xbox Series X já irão usufruir tudo aquilo que o console tem a oferecer. Eu imagino que seja longe disso. É comum a gente ver ao longo das gerações os consoles evoluindo, né, e melhorando. As empresas, os desenvolvedores, né, as publishers vão pegando mais experiência, vão otimizando suas engines, vão tendo mais praticidade em otimizar para aquelas plataformas, e sempre há uma evolução gráfica ao longo da geração.
Então sim, na minha visão, o Xbox Series X é um console que ele vai se durar muitos anos, né? Posso estar enganado, né? A gente sabe que tecnologia é um tanto quanto imprevisível, muda bastante, mas pelos indícios que nós temos hoje, eu apostaria que nessa geração a gente não vai ter os consoles tidos como mid-gen. Então, esse para mim é um dos motivos de se investir uma boa grana nesse console. Motivo número 3, Xbox Game Pass. Pessoal, todos nós que jogamos Xbox, que somos os felizardos donos, né, desta plataforma, né, que temos interface com essa plataforma, é muito difícil, né, mencionar os pontos positivos da mesma sem enaltecer o Game Pass, né, porque o Game Pass é algo realmente muito bom para nós consumidores, né, um serviço muito bom que a Microsoft tem nos ofertado já há alguns anos. E ele não poderia ficar de fora dessa lista também, né? Imagine já desembolsar um valor considerável, um valor muito alto, principalmente num ano como esse, na compra de um console, e ainda ter que se preocupar em comprar jogos, né, os jogos da Next Gen, né? E com o Game Pass essa necessidade ela praticamente fica, né, descartada, né? Ela fica em segundo plano. Quando a gente faz uma analogia com o principal concorrente, que seria o PlayStation 5 com leitor de disco, a gente consegue perceber que é uma dificuldade, né? Já ter que desembolsar os mesmos R$5.000 e ainda, além disso, comprar um jogo no lançamento por R$350, porque a Sony já divulgou o aumento, né, nos seus valores, nos valores dos seus jogos first party, não só a Sony, mas outras publishers também, né? Então alguém que vai comprar o PlayStation 5, ele vai ter que se preocupar com isso também, né? E a gente que joga no Xbox, né, os que vão optar por pegar o Series X, né, uma vez que já assinam o Game Pass, não vão ter esse problema, porque já vai ter uma biblioteca extensa de jogos, além dos jogos que sofrerão, né, os updates, os patches de updates gratuitos já visando na próxima geração. Um exemplo que eu dou é o Forza Horizon 4, né, que a Microsoft já divulgou que ele vai receber um patch de atualização para a nova geração, onde no Series X ele vai rodar 4K 60 FPS, né? Então você vai ter jogos já de nova geração no lançamento do console, graças ao Xbox Game Pass, pagando uma assinatura que é um valor muito acessível, né? E isso para os futuros títulos também da Microsoft, nos títulos first party, né, dos estúdios da Microsoft, como por exemplo o novo Hellblade, o Halo Infinite, o próprio Gear Tactics, que vai ganhar a versão para o console, né, já saiu para o PC, o Microsoft Flight Simulator, o novo Forza, né, que só é o título Forza Motorsport, né, o novo State of Decay e por assim adiante, né. Então é de fato um peso muito grande o Game Pass, né, torna uma relação de custo-benefício muito boa, seja na compra do Series S, seja na compra do Series X. Motivo número 4, retrocompatibilidade. Assim como o Game Pass, a retrocompatibilidade tem sido para o Xbox um dos grandes pilares, né, uma das grandes vantagens em se ter esse console, em se ter essa plataforma. A retrocompatibilidade é totalmente um ato muito pró-consumidor, porque ele mantém, né, todo o seu histórico, tudo aquilo que você investiu durante uma geração, que não é pouco dinheiro, ele preserva, ele garante que você vai ter aquilo durante as próximas gerações, durante os próximos consoles. É você já entrar numa próxima geração com todos aqueles jogos, né, que você jogou, que eventualmente pode querer jogar de novo, jogos que você ainda joga online, ou simplesmente jogos que você deixou passar, né? Então é algo realmente muito positivo, agrega muito valor ao console, né? Citando como exemplo, eu tive a oportunidade de jogar grandes títulos do 360 no meu Xbox One graças à retrocompatibilidade. Títulos que eu não tinha a oportunidade de jogar na época do lançamento, né? Então eram títulos que eu iria perder e jogos sensacionais, como por exemplo Alan Wake, a trilogia Dead Space, o primeiro Assassin's Creed, né? O Splinter Cell Blacklist, Splinter Cell Conviction. Então todos os jogos que eu não tive a oportunidade de jogar lá atrás, eu pude jogar graças à retrocompatibilidade. E com a próxima geração não será diferente, muito pelo contrário, será ainda melhor, porque a Microsoft já está prometendo melhorias técnicas nos jogos das gerações passadas. Então já temos a promessa aí que o GTA 4, o jogo do 360, ele vai rodar 60 FPS, né, na nova geração. Alguns jogos vão ter o HDR implementados mediante o hardware do console.
Então não é só você poder jogar os jogos das gerações passadas, você vai poder jogar os jogos de uma forma melhor, de uma forma otimizada, com novas tecnologias que não tinham na época, né? E tudo isso sem pagar nada mais por isso. A Microsoft está lhe dando esses implementos com um valor já agregado no console, você não tem que pagar nenhum adicional por isso. Então a retrocompatibilidade é um dos grandes pilares na Microsoft, né? É um ato realmente muito pró-consumidor, né? E na minha visão é um fator sim de peso de alguém permanecer no console da Microsoft e de alguém migrar também para a plataforma da Microsoft, em especial nesse vídeo no Series X, né? Porque as melhorias técnicas, imagino eu, que serão ainda mais acentuadas nos jogos das gerações passadas. Motivo número 5, jogos. Pessoal, eu não sei contar vocês, mas eu passei boa parte da geração muito incomodado, né, com a opinião da grande mídia especializada, de alguns youtubers, né, de alguns colegas, sempre com a mesma falácia de que o Xbox não tem jogo. Isso me incomodava porque eu, como dono de Xbox, né, comprei praticamente no lançamento meu Xbox One e eu curti a geração toda e eu não via isso na prática, né? Se a gente citar aqui alguns dos exemplos, pessoal, de jogos produzidos pelos estúdios da Microsoft, né? Alguns saíram para PC, a grande maioria na verdade saiu para PC, mas são jogos produzidos por estúdios da Microsoft. A gente tem uma variedade muito grande. A gente tem jogos de corrida com a pegada mais simulador, como Forza Motorsport. Temos com a pegada mais arcade, como Forza Horizon. Temos shooter em primeira pessoa, que é o Halo. Temos shooter em terceira pessoa, que é o Gears. Temos um jogo de RTS, né, que é estratégia em tempo real, que é o próprio Halo Wars. Tivemos jogos mais infantis, que é o Super Loop Tale. Tivemos jogos de ação com a pegada mais cinematográfica, como Quantum Break, né, o próprio Rise também, que foi um jogo no lançamento do console, que até hoje é referência gráfica. Jogos MMO, tivemos vários ao longo da geração, como o destaque é o Sea of Thieves, que bate recordes de players ativos, players online. O próprio State of Decay, que apesar de ter saído com diversos problemas, diversos bugs, hoje está um jogo bom de jogar. Tivemos o Ori, né, o The Blind Forest e The Will of the Wisps, que é um Metroidvania realmente fabuloso, sensacional. Então assim, eu não vejo essa questão de que o Xbox não tem jogo, o Xbox falta exclusivos. Na verdade eu acho que falta jogarmos mais esses jogos, darmos um pouco mais de atenção para esses jogos, porque sim, são jogos muito bons, apesar de não serem tão badalados, né, como alguns jogos da concorrente, né? Isso quando eu falo badalados é por parte da mídia. Mas eu convido vocês a dar uma oportunidade para esses jogos, jogar, porque realmente são jogos bons, né? Claro que vai muito do gosto de cada um, por isso que eu deixei esse tópico como último, né? Que é um tópico mais íntimo, mais particular. Mas sim, o Xbox tem bons jogos e para a próxima geração, pessoal, isso vai ser cada vez maior. A Microsoft montou um verdadeiro exército de estúdios first party, né? E esse exército foi ainda mais aprimorado com a aquisição recente dos estúdios da ZeniMax, como por exemplo a Bethesda, a Tango Gameworks, a ID Software, a Machine Games. Então, eu me arrisco a dizer que nos próximos anos a Microsoft irá lotar os seus jogos, né, de jogos first party, o Xbox, e o bom disso é que todos serão no lançamento para a gente, né, que assina o Game Pass. Então, pessoal, esses foram os principais motivos que eu joguei como os mais importantes na compra do Xbox Series X. E respondendo à pergunta que eu fiz no início do vídeo, eu fiz a compra do Xbox Series X, consegui comprar na pré-venda, né? A pré-venda abriu às 12 horas e eu já estava lá olhando e eu consegui fazer a minha compra pelas lojas americanas, estou aguardando chegar. E eu optei pelo Series X justamente por alguns dos motivos citados aqui, né? A questão do poder, da longevidade. Eu atualmente tenho o One X, né? Tenho uma boa TV 4K. Então eu sou o tipo do player um pouco mais entusiasta, né? Eu gosto de jogar realmente com uma qualidade melhor possível, né? Se eu assim puder pagar. Então eu optei por fazer a compra do Xbox Series X. E obviamente assim que chegar vou fazer um unboxing aqui para vocês. Vou trazer muito conteúdo para que a gente possa estar discutindo aqui, debatendo sobre todos os assuntos referentes ao Xbox. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos que ficaram até aqui. Peço perdão pela minha voz, estou um pouco resfriado. Deixe um comentário e até a próxima. Valeu!